Meus queridos alunos aqui do Segurança Concurso, aqui é o professor William Toledo. Espero que todos estejam bem para mais uma aula de Lei de Execuções Penais. E aí, estão indo bem? Estão adaptados ao conteúdo? Fizeram revisões? Já é a nossa quinta aula. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Na última aula, paramos no assunto de autorizações de saída temporária. Agora iniciaremos um novo tópico. A Lei de Execuções Penais, como é de conhecimento de todos, é uma lei bastante extensa, embora a gente veja como é de extrema relevância para os nossos concursos, sobretudo no que se refere à temática de execuções penais, tá certo? A gente consegue encarar a Lei de Execuções Penais como um segundo momento em relação à persecução penal do Estado, tá certo? Então, após o trânsito em julgado de sentenças penais condenatórias, nós temos a execução penal propriamente dita. E aí nós temos um momento em que a lei de execuções penais se coloca a postos, e aí nós precisamos entender todas essas nuances. Desde as primeiras aulas que nós estamos trabalhando sempre com o raciocínio jurídico do conteúdo, entendendo ali os detalhes, algumas pegadinhas que a gente pode ter nas provas, e hoje não vai ser diferente. Pretendo trabalhar alguns assuntos extremamente importantes com vocês. Então, de início, hoje, trabalharemos com as remissões. Trata-se de um assunto que, com frequência, também vem caindo em nossos concursos. Então, hoje aqui eu já trouxe uma decisão do STJ por ocasião da Covid-19. Também vejo isso como algo a ser cobrado em nossos concursos. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui, tá certo? Espero que todos estejam prontos para essa aula. E vamos lá. Hoje nós iniciamos nossas aulas no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, uma lei com aproximadamente 204 artigos, salvo engano. Meus amigos e amigas, o Instituto da Remissão se dá, e aí nós temos que entender um pouco a etimologia da palavra, né? Aparentemente se dá como se fosse um perdão, mas não se trata de um perdão propriamente dito. É que nós teremos a possibilidade, a decorrer da lei, da previsão da lei, e em consequência disso, nós teremos a possibilidade de abatermos, remir alguns dias da pena, tá certo? Obviamente que nós devemos preencher alguns requisitos para isso. A lei ela é taxativa em relação a estes momentos de remissão. Então, de início aqui, o nosso artigo 126 já traz a possibilidade do condenado, tá certo? Que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, poder remir pelo trabalho ou por estudo parte do tempo de execução de sua pena. Então, de início, nós já precisamos ter em mente que o instituto da remissão ele se dá para com o condenado, e nós temos que ter em mente que ele se dará por ocasião do regime fechado e semiaberto. Professor, mas como a gente vai lembrar disso na hora da prova? Vamos tentar trazer aqui um raciocínio que possa facilitar para vocês. Por que a remissão se dá para o regime fechado e semiaberto e não para o aberto? Ora, um dos requisitos, uma das condições principais do regime aberto é o próprio trabalho, tá certo? Já se trata de uma progressão do regime de cumprimento de pena, e nós temos como um dos principais requisitos, para além do senso de disciplina do condenado, que ele trabalhe. Então, neste caso, não haveria razão de existir o instituto da remissão, onde nós teríamos o abatimento de alguns dias de condenação para o regime aberto, tá certo? E aí nós temos a disciplina do parágrafo 1º. A contagem do tempo referido no caput será feita à razão de. E aí, pessoal, nós vamos trabalhar sempre com a ideia de que será remido um dia de pena, tá certo? Esta é a fração computada para, e aí nós temos as naturezas jurídicas da remissão, de acordo com o trabalho ou o estudo. Para situações de estudo, nós teremos 12 horas de frequência escolar.
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias, tá certo? Percebam que aqui existe uma proporção em relação à carga horária diária. Então, deve haver uma divisão de, no mínimo, 3 dias, tá certo? Então, por exemplo, o condenado não poderia computar em 2 dias 6 horas mais 6 horas. A lei previu que deve haver uma divisão proporcional dessas horas em pelo menos 3 dias. Então, nós teríamos, por exemplo, uma média de 4 horas por dia. Então, em resumo, nós temos a remissão de um dia de pena para 12 horas cumpridas em, no mínimo, 3 dias de frequência escolar. E, em relação ao trabalho, nós temos também a métrica de um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. A decisão do STJ de 2022, em caráter de tema repetitivo, ou seja, uma decisão que vincula todo o Poder Judiciário, exceto o STF, obviamente que o STF possui o controle de constitucionalidade das leis, então eventualmente pode vir a decidir de maneira distinta. Fato é que o STJ é uma corte superior e ele vem a vincular todos os tribunais de justiça e juízes de primeiro grau, e também turmas recursais, enfim, todo o Poder Judiciário deverá decidir conforme essa decisão. E aí nós trazemos uma realidade da Covid-19, que hoje já não está mais tão em evidência assim, mas pode ser que haja algum condenado ou alguma situação ali que houve durante a sua execução de pena que ainda tramita perante a execução penal para fins de cálculo de eventual remissão. O que disse o STJ em relação ao período da Covid-19? Obviamente que, em razão da Covid-19, nós tivemos diversas alterações no funcionamento de estabelecimentos. E isso, eventualmente, pode vir a ter impactado no cumprimento desta carga horária de frequência escolar ou de dias de trabalho. Nós veremos que também é possível a remissão por dias de trabalho extramuros, tá certo? Então, concluiu o STJ o seguinte: nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao 126, parágrafo 4º, que é o último parágrafo aqui deste slide, nós faremos a leitura oportunamente, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de Covid-19, impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Então, o STJ autorizou a continuidade do cômputo exclusivamente para aqueles presos que já cumpriam as suas atividades de trabalho ou estudo, tá certo? E aí o STJ entendeu o seguinte: ele fez um contraponto entre princípios caros ao direito penal, tais como a individualização da pena, a dignidade da pessoa humana. Meus amigos, em relação ao parágrafo 4º aqui, ele diz o seguinte, que o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se da remissão. E aí o que diz a decisão do STJ? Que aqui haveria uma taxatividade, onde a lei permitiu que houvesse o prosseguimento no trabalho e nos estudos e continuasse assim, beneficiar-se com a remissão. O STJ entendeu que aqui haveria uma taxatividade, entretanto, ele possibilitou uma interpretação extensiva para aplicar nas situações específicas do estado pandêmico, de forma a não prejudicar os presos. Tá certo? Então, superado esse assunto, o parágrafo 2º diz que as atividades de estudo,
o que se refere ao parágrafo 1º, que acabamos de dizer aqui, poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Em relação ao parágrafo 2º, gostaria de fazer um adendo aqui com vocês para dizer o seguinte, existem algumas decisões também em âmbito de tribunais superiores, sobretudo o STJ, reconhecendo que, na omissão ou na ausência da autoridade em reconhecer esta certificação, não haveria prejuízo ao preso, tá certo? Se ele comprovar ali minimamente a sua frequência. Para fins de cumulação dos dias de trabalho e frequência escolar, serão definidos de forma a se compatibilizarem. Então, a lei ela deve propiciar, aliás, a execução de fato dos dias de estudo e trabalho devem ser compatibilizadas para que haja cômputo de ambas, de maneira cumulativa, tá certo? Então, superado esse slide, vamos avançar aqui. Ainda em relação a este artigo, o parágrafo 5º diz que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada por órgão competente do sistema de educação. Então percebam, caros amigos e amigas, que a lei concede um benefício, cumprindo a função ressocializadora da pena, de que, quando o preso vier a concluir o ensino fundamental, médio ou superior, ele terá 1/3 dos dias acrescentados a remir. Então, por exemplo, se o preso tinha 100 dias para remir, ele terá o acréscimo ali de 33 dias por ocasião de eventual conclusão de algum grau de estudo. Neste caso, ensino fundamental, médio ou superior. Então, se a gente pensar nos graus de estudo normais, fundamental até 9º ano, médio até 3º ano ou superior, nós teríamos que, praticamente para todas as situações de estudo normais, a possibilidade de, no caso de conclusão, aumento de 1/3 para remissão. Faço um adendo que a lei concedeu apenas o bônus de 1/3 de remissão para o estudo, tá certo? Então a gente não vai errar essa questão em prova, viu, pessoal? Quando a questão falar que a lei concede 1/3 de remissão como bônus para o trabalho, esta afirmativa está incorreta, tá certo? Vamos frisar isso novamente. 1/3 para horas de estudo. Para trabalho, a cada 3 dias trabalhados, 1 dia de remissão e segue o jogo, tá certo? A lei de execuções penais tem muitos detalhes, pessoal, muitos detalhes. Regimes, frações. Então, sugiro que façam revisões periódicas, resolvam questões, que é a principal maneira de revisar, né? Temos diversas técnicas de estudo que nós podemos aplicar. Então, não se privem disso. Às vezes, durante o estudo aqui, aparentemente nós entendemos o conteúdo. Mas por ocasião de ser um conteúdo extenso, e por diversas leis que vamos estudar para os nossos concursos, é normal que a gente esqueça algum ponto, tá certo? Então a gente vai fazer revisões, fazer questões, fazer apontamentos no material. Eu já procuro trazer para vocês um slide com algumas anotações, alguns desenhos aqui, para facilitar um pouco para vocês. Os pontos que a gente entende que são mais importantes para concursos. Então, encerrando essa parte sobre algumas orientações para vocês, vamos ao parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência de curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova,
observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Percebam que a regra se dá perante condenados em regime fechado e semiaberto. Agora, o parágrafo 6º vem trazendo uma hipótese excepcional, ampliando um pouco as nossas hipóteses de remissão, entretanto, exclusivamente para estudo. E aí vem o parágrafo 6º e diz: frequência a curso de ensino regular ou educação profissional. E o parágrafo 7º também vem falando de uma nova ampliação. O disposto nesse artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Então, a todo momento que nós falamos sobre o condenado, o parágrafo 7º vem ampliando este rol. Afinal de contas, então, por ocasião de eventual prisão preventiva, se houver estudo ou trabalho, nós teríamos também possibilidade de remir. Obviamente que, em um outro momento, deverá haver condenação. Não há possibilidade de remir uma pena não decretada. Não existe, pessoal, no nosso direito penal, na nossa execução penal, um banco de horas, tá certo? Um banco de dias para eventual condenação. Durante a prisão cautelar, se ele eventualmente trabalhou, ele terá a possibilidade de remissão caso seja condenado em definitivo, tá certo? Obviamente que esta remissão ela é declarada pelo juiz da execução, tá certo? Aqui com oitiva do Ministério Público e da Defesa, e a gente já pode avançar de slide. Nós tivemos uma aula onde nós trabalhamos com alguns detalhes as consequências da falta grave, tá certo? Eu lembro com clareza que eu frisei com vocês que, via de regra, a falta grave ela traz prejuízos para o condenado, para quem está submetido à prisão cautelar. Entretanto, eu disse que há duas exceções em que não há prejuízos. E eu fiz até um mnemônico, que é o linco-inco, que é o livramento condicional e o induto e comutação de pena. Livramento condicional e induto comutação de pena. Nestes casos aqui, segue o jogo, tá certo? Não há prejuízo. Obviamente que também não haverá benefício, né, pessoal? Estamos falando de falta grave, não haverá nenhum benefício, óbvio, mas no caso do livramento condicional e do induto e comutação de pena, não haverá prejuízo, tá ok? Entretanto, então, em contrapartida, nós temos diversas consequências em que há, sim, prejuízos por ocasião da falta grave. E, no caso da remissão, não foi diferente. Nós não falamos sobre o eventual benefício de 1/3 para quem concluir eventual grau de estudo. Também há o prejuízo de 1/3 para o condenado que cometer falta grave. E aí o juiz poderá revogar 1/3 do tempo remido. Observado o disposto no 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar, tá certo? Não, aqui o artigo 127 não exigiu a sanção disciplinar para o recomeço da contagem. Ele exigiu a data de infração disciplinar. O 128, ele é um tanto quanto óbvio, aonde ele vem dizendo que o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. O 129 vem dizendo que a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juiz da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com a informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino de cada um deles. O parágrafo 1º do 129 vem dizendo que o condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo 2º, ao condenado dar-se a relação de seus dias remidos, tá certo? E o artigo 130 aqui vem frisando
a possibilidade do condenado cometer, então, o crime de falsidade ideológica. Percebam que é bem possível que o condenado tente forçar dias para remir, dias para diminuir a sua pena final. E forçar significa, eventualmente, dizer que ele está cometendo um crime, onde ele declara ou atesta falsamente prestação de serviço para a fim de instruir um pedido de remissão. E aí nós temos agora duas súmulas para agregar ao nosso conhecimento da lei seca, que é a súmula 526 do STJ, aliás, 562 do STJ, e a súmula 341 do STJ. Vamos ao texto. A súmula 562 diz que é possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa. Até aqui é ipsis literis o conhecimento de que a lei traz, entretanto, possibilita a interpretação do trabalho extramuros. A súmula 341 vem dizendo o seguinte: a frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. Também não muda muito do que nós já temos na lei, tá certo? Trata-se de um reconhecimento das cortes superiores do direito de remissão. Agora nós entramos em um outro assunto extremamente importante para a lei de execuções penais. Infelizmente, nós temos diversos assuntos muito importantes na lei de execuções penais e o livramento condicional, com certeza, figura entre os principais. Nós temos, no mínimo, aí uns 12 tópicos importantes, tá certo? Justamente por isso que nós frisamos sempre a necessidade de revisões dessa lei. O artigo 131, então, vem falando sobre o livramento condicional. De início aqui, eu já faço um adendo, nós teremos que trabalhar em conjunto com o Código Penal. Tá certo? Aqui nós temos que um faz remissão ao outro por ocasião dos institutos jurídicos que venham reger o livramento condicional. E eu trouxe aqui, nas próximas lâminas, alguns institutos para a gente trabalhar em conjunto. Então já faço esse adendo, tenham em mãos aí nas anotações de vocês e eventualmente façam algum croquis ali, tá certo? Algum raciocínio. Obviamente que alguns trabalham com resumos das aulas, mas para fins de conteúdo aqui é muito importante a gente trabalhar em conjunto com o Código Penal no livramento condicional, tá certo? Pessoal, vamos partir do pressuposto que nós temos o seguinte: há trânsito em julgado, sentença penal condenatória, e então existe um cumprimento de pena para o livramento condicional, tá certo? Partindo desse pressuposto, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83. E aí nós teremos o artigo 83 no próximo slide, tá certo? Artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Pessoal, em relação ao livramento condicional, nós trabalharemos o artigo 83, mas a própria Lei de Execuções Penais já estabeleceu aqui condições, tá certo? Professor, o que seriam condições do livramento condicional? O próprio nome já diz, tá certo? Livramento condicional. Nós submeteremos o preso ao livramento, ou seja, ele sai da condição de preso para a condição de solto, obviamente, cumprindo condições. E a lei fez uma gradação destas condições. Ela diz: são condições obrigatórias, são condições facultativas para cumprimento, de fato, livramento condicional. O artigo 132 diz que, deferido o pedido de livramento condicional, o juiz especificará condições a que fica subordinado o livramento condicional. Neste caso aqui são condições obrigatórias. O parágrafo 1º diz isso. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: obter ocupação lícita,
dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho, obviamente, comunicar periodicamente a ocupação e não mudar de território da comarca. Essas três são obrigatórias, não há possibilidade de o juiz negociá-las. Trabalhar, comunicar que está trabalhando e não mudar da comarca. Tá certo? Condições facultativas. Neste caso, elas poderão ser impostas, entre outras obrigações. Tá certo? Então, aqui, este entre outras obrigações é questão de concurso. Professor, mas por que é questão de concurso? Simples. A própria lei possibilitou o rol exemplificativo ao juiz. E, em um primeiro momento, aparentemente, isso feriria um pouco a taxatividade do direito penal. Entretanto, este assunto ele já percorreu pelas cortes superiores e, inclusive, é possível que estas outras obrigações, eventualmente, até se configurem como penas restritivas de direito, tá certo? Não há nenhum problema nesta previsão. Então, nós temos como condições facultativas não mudar de residência sem comunicar, recolher-se à habitação em hora fixa, não frequentar determinados lugares e, um acréscimo aqui de 2024, monitoração eletrônica. A utilização de monitoração eletrônica é recente, é de 2024, então nós não perderemos de vista, tá bom? Dentro deste assunto, eu trouxe uma decisão do STJ de 2023. Vamos à leitura. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, bom comportamento durante a execução da pena, e aí nós faremos a leitura a seguir do artigo 83, deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, referido na linha B do mesmo inciso 3. Vamos ao slide seguinte.